Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou contar pra vocês o porquê eu me mudei e como foi a mudança. Bom, pessoal, eu morava em Santa Isabel, aqui no Paraná, e me mudei pra cidade vizinha. Sim, gente, eu me mudei. Eu não gravei o dia da mudança porque choveu, porque eu tinha que ajudar, né? Tava meio que mudança meio caótica, então eu não consegui gravar vídeo pra vocês, que nem foi a minha outra mudança. Então, pessoal, na minha antiga casa, eu fiquei 1 ano e 9 meses lá. E agora acabei me mudando pra cidade vizinha aqui. Eu optei por me mudar pra cá, porque eu tô com um pouco mais de diárias pra cá, né? E porque também Santa Isabel é mais difícil de casas para alugar, e porque aqui um pouco, no meu ver, é um pouquinho melhor, tem um pouco mais de coisas, né? E também sempre foi um sonho morar aqui em Realeza. Eu sempre gostei dessa cidade, não sei porquê, e vim parar aqui, agora tô morando na cidade vizinha. Uma pergunta que estão me fazendo muito, que quem é aqui da região, o vídeo é para todo mundo, né? Mas conversando com quem é daqui, se eu vou continuar atendendo Santa Isabel. Sim, eu tô continuando atendendo Santa Isabel. Eu tenho minhas casas lá, que eu sou diarista. E assim, eu tenho uma, duas, três, acho que umas 4 casas lá. A princípio, eu vou continuar atendendo. Como é cidade do lado, ignore o barulho, que tem bastante barulho. Como assim, é cidade do lado, minha família tá lá, meus filhos estão lá, então, de qualquer forma, antes eu vinha daqui pra lá, agora de lá pra cá, entenderam? Muito explicada, né, pessoal? Mas, enfim, continuou um tanto normal, né, só que aqui tá bem melhor, digamos assim. Então, pessoal, eu deixei minha casa própria para um aluguel, sim. Quem faz isso? Eu. Muita gente faz isso, na verdade, gente. Então, pessoal, agora eu estou pagando aluguel, sim. Eu tô morando aqui num apartamento aqui. Graças a Deus eu peguei algo bem localizado, assim. Achei a localização aqui é bem boa, perto de tudo, né? Que nem quando as crianças vêm. Esses dias que eles vieram, essa semana passou que a gente ficou meio por casa, mas na outra semana a gente vai no mercado de a pé, vai no parquinho de a pé. Até eu consigo trabalhar numa casa aqui de a pé, que antes eu morava numa ponta da cidade, minhas diárias eram na outra, ficava bem longinho, a pé dava 1 hora, então eu não me encorajo. 2 horas ao dia caminhando, não. Aqui dá 12 minutinhos, dá 24 minutinhos e de volta numa das casas que eu atendo. Então, achei bem legal isso também. E sim, pessoal, então eu deixei a minha casa própria para um aluguel. E a princípio eu não me arrependo, é um gasto a mais que eu tenho. Gastos a mais que eu tenho, sim. Mas às vezes a gente tem que mudar algumas coisas na nossa vida para melhor, né? E não ser apegado às coisas, né? Assim, eu sempre fui bastante apegada e depois que minha vida mudou, assim, bastante, e graças a Deus hoje em dia estou apegado mais às pessoas do que aos meus bens, né? Então, é isso aí, pessoal. Então, eu vou contar um pouquinho pra vocês dos meus gastos que eu tive na minha mudança, que eu gastei um valor bem altinho. Até eu anotei tudo aqui pra contar pra vocês que estão pensando em se mudar. Então, antes de vocês pensarem em se mudar, vocês têm que pensar nos gastos de mudança e também, óbvio, nos gastos depois. Se pudesse preparar também, ótimo, né? Eu, primeiro assim, quando eu comprei minha casa lá, eu sabia que era provisório. E eu fui para esse provisório, uma fase provisória da minha vida. E que eu ia sair dessa fase provisória. E agora eu entrei em outra fase que também, se Deus quiser, é provisória, né? Então, pessoal, eu já tava pelo menos há uns 5 meses pensando em me mudar. E eu contava com os gastos, né? Alguns saíam um pouco mais do que eu pensava que ia ter, mas faz parte. Então, assim, sobre os meus conselhos de mudança,
Além de você, primeiro, óbvio, né, você vai ter que, se você for para um aluguel, você tem que saber quanto vai ser o aluguel, sua água e sua luz, né, que são, desculpa, que são as contas básicas, né. E daí, sobre mudança, você tem que pensar, por exemplo, no caminhão de mudança, a montagem, se é você que vai fazer, você vai pagar, o contrato ali que você vai ter que fazer do aluguel, né, vai um dinheirinho, né. E uma coisa que eu não olhei aqui, quando eu vim ver aqui para alugar, foi voltagem de luz. Tipo assim, aqui na minha região, a maioria das luzes são 110. O pessoal coloca pouco 220 no caso, e assim, a maioria das casas é tudo 110, né? Que nem, por exemplo, eu sei que ali em Santa Catarina é o 220, né? Então, quando eu aluguei aqui, eu nem pensei assim muito que fosse ser 220, né? E assim, tinha 110, mas tinha acho que duas, três tomadas 110. A maioria era 220 e na pia, na parte do armário da cozinha, era tudo 220. E assim, minha geladeira, meu micro-ondas, todas as minhas coisas em geral, mas principalmente as de cozinha, são 110, né? Então eu não tinha o que fazer, eu tive que fazer um gasto ali, né? Que eu não vi antes, né? Que eu deveria ter prestado um pouco mais de atenção na hora de alugar, né? Então, pessoal, eu vou contar pra vocês que eu até anotei todos os gastos que eu tive e no que os gastos que eu tive aí pra auxiliar vocês também aí, quem tá pensando em se mudar, né? Então, pessoal, eu vou pôr aqui os gastos que eu tive, tipo, numa pancada aqui que eu tive que em vista dessa mudança, né, pessoal? Então, o contrato de aluguel, que hoje em dia todo mundo faz contrato, né? É o mais certo a se fazer, né? Foi em valor baixo, mas foi em valor gasto, né? Então, o contrato eu paguei R$ 30 pra autenticar no cartório, né? E também eu tive que pagar, a partir do momento que eu achei aqui, eu tive que, por exemplo, que eu resolvi que eu ia vir aqui, eu tive que reservar, né? A maioria também faz isso, porque pelo menos aqui na nossa região, nas nossas cidades aqui, aluguel é bem escasso, tem bem poucas opções, então se você não segura e já segura pagando, vai ser passado para outro, né? Ninguém quer sair perdendo, né? Então, a partir do momento que eu vim, olhei e falei, é esse, eu já tive que reservar, eu já tive que... O aluguel já começou a correr, né? Então, assim, eu demorei 8 dias para me mudar, porque, por exemplo, eu consegui... por exemplo, assim, eu aluguei, eu vim ver na quinta-feira à noite, de tardinha, e, tipo, quinta-feira de noite eu já deu a minha resposta, né? Que eu ia ficar com um apartamento. E aí, no final de semana, eu não consegui pegar as chaves e não ia conseguir me mudar também no final de semana, né? Porque até arrumar tudo, até achar caminhão, enfim, durante a semana eu trabalhava, minha família que ia me ajudar com a mudança trabalhava, então eu tive que esperar o outro final de semana. Aí, então, eu aluguei na quinta e me mudei no sábado. Então, eu tive que pagar uma semana praticamente de varde, né? Assim, que se eu pudesse, óbvio, né, eu pagaria a partir do momento que eu entrava na casa, eu pegava as chaves, né? Mas, então, eu tive que pagar, eu coloquei aqui que eu tive que pagar 10 dias de aluguel, por exemplo, para assegurar. Então, eu tive que pagar mais 333 para garantir aqui. Outra coisa, outro gasto é caminhão, né? Acho que 99% das pessoas precisam de um caminhão para se mudar, né? E assim, eu incluí alguma montagem, a montagem de alguns armários aqui, não todos. Os guarda-roupas a gente montou, mas os armários da minha cozinha antiga que eu tinha, eu trouxe 3 peças. Aí essas 3 peças eu paguei, o painel e o painel, 3 peças de armário, não, 4 peças de armário, tinha da lavanderia também o painel. Não foi muita coisa, mas eu incluí alguns itens e foi um dos investimentos melhores que eu fiz, porque mudança dá muito trabalho, né? Então, se tivesse que montar todos os móveis sozinho, ia demorar dias, né? E não é fácil também por serem pesados e precisar de ferramentas e tal. Fora a prática, né, da pessoa, né? Então, os armários que eu trouxe eu paguei pra montar, menos guarda-roupa. Os guarda-roupa, meu namorado e eu montamos, né? Então, o caminhão e a montagem de alguns armários meu deu R$ 400. Foi, assim, o valor mais alto que eu tive, né? O caminhão e a montagem.
Também eu tive que pagar o eletricista, né? Que como eu comentei ali, eu tive que transformar umas tomadas, aí mudar, né? Não sei como é que diz. Então, eu tive que pagar, então, o eletricista. Então, deu 150 de eletricista. Aí também, gasto que eu achei que eu não ia ter, era chuveiro e torneira elétrica. A torneira elétrica eu até sabia, mas o chuveiro eu não sabia, porque assim, meu namorado tinha comprado um chuveiro fazia uns 10 dias, o chuveiro tava novo, e aqui no apartamento também tinha um chuveiro bem legal. Mas o chuveiro daqui do apartamento tava queimado, eu aluguei com ele queimado, que eu não testei também. Outra coisa, testem se ficar chuveiro ou torneira elétrica em apartamento aí, porque foi sacanagem, me deixaram o chuveiro e o chuveiro tava queimado. E agora eu vou ter que, quando eu sair, eu vou ter que entregar com o chuveiro, né? Então, e aí a gente não sabia que era 220 a luz do chuveiro também, e acabou queimando o novo, então perdemos o chuveiro e eu tive que comprar outro chuveiro. E a torneira elétrica eu não trouxe a minha lá porque ela tinha quebrado um negocinho lá e foi colado, então não compensava tirar dela. Então eu tive que comprar mais uma torneira elétrica, um chuveiro e os fios, né, fiação, essas coisas para montar eles, né. Então a torneira deu 161,50 e o chuveiro e os fios deu 195. Então, pessoal, o contrato, o aluguel de 10 dias, caminhão, montagem, mudança. Ah, tem mais uma coisa que eu preciso falar. A mudança da internet, que eu tive que pagar pra mudar, fiquei com a mesma internet que eu tinha lá, o mesmo plano, mas eu tive que pagar a mudança dela, né, pra cá, né, uma taxa de mudança. Então, essa taxa foi 120. Eu pulei aqui, preciso falar pra vocês. Então, agora voltando, contrato, 10 dias de aluguel, caminhão, montagem, mudança da internet, eletricista, torneira e chuveiro, deu R$ 1.389,50. Então, esses foram os meus gastos, os gastos de pancada aí com a mudança. E agora o aluguel e água e luz daqui, e de lá da outra casa também, né? Correndo aí a cada 30 dias, né? Então, pessoal, é isso. Compartilhei minha experiência, essa é uma experiência nova pra mim, porque é meu primeiro aluguel da vida. Depois, futuramente, eu conto pra vocês se compensa ou não. Mas nesse momento, agora já fazem uns 20 dias. Fazem 20 dias. Assim, não me arrependo. Tá sendo bem legal. Só que tem bastante barulho, né? Como vocês já conseguiram ver no vídeo aqui, tem um pouco mais de barulho. Ah, não, amor!